Linha Aberta. A verdade sem meias palavras. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Nós estamos começando o programa da Tribuna do Estado, A Verdade Sem Meias Palavras. E hoje nós temos, claro, um grande criminalista aqui que vai discorrer vários assuntos, inclusive aquela que você busca sempre em um programa sério, a corrupção. Vamos combater a corrupção. E como que combate a corrupção? Falando, denunciando e levando a notícia para você. Doutor, bom dia, doutor Zé Hamilton. Bom dia, Zé. É um prazer estar aqui com você, de longas e diversas refregas de campanhas eleitorais no Estado. Você sabe que eu tenho você como um verdadeiro amigo. Obrigado, doutor. Olha, eu fiz questão de trazer esse grande amigo, como ele citou, e esse grande profissional, porque a história dele é bonita, uma história de gente, de capacidade, de competência e de seriedade. E como o nosso programa é sugestivo, né? A verdade sem meias palavras, ele vai começar contando a história dele. Doutor, começou tudo quando e aonde? Zé, começou tudo no ano de 1980, quando eu vim para Campo Grande, né, com a expectativa da divisão do Estado, a gente vai ganhar muito dinheiro, vai ficar, né, abastado financeiramente, e quando na verdade não foi nada disso. Eu vim para trabalhar, na época nós tínhamos um político da nossa região, do município de Cacilândia, o saudoso Valdomiro Gonçalves, que era o nosso líder regional do Bolsão, e eu vim para trabalhar, e chegando aqui ele me convidou para trabalhar, disse que tinha um cargo para mim aqui na Segurança Pública. Certo. E eu fui trabalhar como escrivão de polícia de primeira classe. Eita, coisa boa. Em 1980, Zé, iniciei meu trabalho, minhas atividades. Ficou quantos anos dentro da polícia? Fiquei 7 anos na Polícia Civil, peregrinei por várias delegacias, Delegacia Central, depois fui para a Delegacia de Roubos e Furtos, onde trabalhei um longo período com o saudoso Licínio Moreira de Almeida. Licínio. E algumas operações com o nosso saudoso Coronel Adib também. Coronel Adib. Para ganhar algumas diárias, para aumentar o salário. Cara bom, hein? Rapaz, foi uma história muito longa aí, em 87. Ficou 7 anos lá, doutor? 7 anos na polícia. Aí eu fui, na verdade, convidado pelo deputado Londres Machado, né? Certo. A trabalhar na Assembleia Legislativa. Tive muita sorte, em 87 saí. Fui nomeado na Assembleia Legislativa. E aí, em 87, eu concluí meu curso de Direito na FUCIMAT, na antiga Faculdade Fundação Universidade Católica. Sim. E a Assembleia tinha lá dentro do seu organograma funcional, aqueles que tivessem curso superior poderiam ser reenquadrados. E eu tive muita sorte de ser enquadrado como assistente jurídico da Assembleia Legislativa. Que bom, doutor. E continuei trabalhando ali até um bom período, Zé. E depois da Assembleia Legislativa, e a sua história se confunde com as coisas boas do mundo. Você fazendo tudo isso, com essa história, até chegar ali na Assembleia, e depois da Assembleia, é óbvio, trabalhou com grandes políticos e, gozado, essa história linda que eu acho. Os filhos todos te acompanharam, são todos advogados, né, doutor? Sim, todos os meus filhos são advogados. Só para complementar, Zé, em 82 nós tivemos a primeira, um imbróglio político, a refrega, a campanha, o Zé Anselmo, então, saiu candidato a prefeito na cidade de Cacilândia. Certo. Você lembra muito bem o tal do voto vinculado do PDS na época? Lembro. Meu pai foi candidato a vereador. Luiz Borracha. O Zé Anselmo foi candidato a prefeito. Seus adversários, Fausto Barbosa, Jair Boni, que depois foi prefeito por 5 vezes. E o Valdomiro Gonçalves saiu candidato ao Senado. Contra o Italívio, né? Na época. E ali encerrou um período do Valdomiro que ele perdeu a eleição para o Senado e voltou para o Ministério Público. Ele era promotor de justiça, depois ele foi promovido a procurador de justiça. Certo. E ficou até o ano de 1990, quando um grupo da Secretaria de Fazenda
comandada pelo então saudoso José Anselmo, falou: vamos trazer o Valdomiro de volta para a política, considerando que já tinha uma base política no Bolsão, várias outras cidades. Em 90 ele volta como candidato a deputado estadual, ganha estadual em 90, depois de 94 se reelege, em 98 sai candidato para deputado federal, e ali ele perdeu a eleição e ali ele encerrou a carreira política. Então essa é a história da política que eu não complementei, Zé. Mas eu ainda quero puxar mais você, porque eu sei que você foi candidato a vereador aqui em Campo Grande. Zé, foi candidato a vereador... Que ano que foi, doutor? Foi no ano de 2000. 2000? Candidato pelo PDT. PDT? Cara, brisolista. Nós tínhamos um grupo com o Valdomiro, então esse grupo já vinha planejando a lançar dentro desse grupo um candidato a vereador. Certo. E quando saiu as eleições, o Valdomiro não conseguiu segurar o grupo, né? Entendi. O genro dele, o Marco Maia, saiu candidato a vereador, a sobrinha dele, a Eleusa, saiu candidata a vereadora, e eu saí candidato. Aí dividiu tudo. Eu já tinha um compromisso com os irmãos da maçonaria. Entendi. Um grupo do Lions Club, os meus companheiros do Lions Club, e um grupo da Seleta. Certo? Tive uma votação inexpressiva, tive 678 votos, né? Poucos votos. Muito voto. E conseguimos eleger na época, na nossa coligação, fui candidato pelo PDT, nosso candidato a prefeito era o Benhur, e nós elegemos o Wilsf nessa coligação e o Paulo Pedra, que se elegeu no PDT. Aí, 2002, logo em seguida, já sem muito descanso, eu saio candidato a deputado federal. Eita! Pelo PAN. Corajoso. Partido dos Aposentados da Nação, cara. Zé, essa história, isso precisa ser escrita num livro. Eu não gastei um centavo, não recebi R$1. Certo? Do até partido, tinha nem doações, nem nada. O partido tinha me disponibilizado R$10.000, que então o nosso comandante da nossa chapa era o Coronel Castilho, certo. Que até hoje ele não me repassou esses 10 mil. E nem vai repassar. Não vai. Tá lá em Brasília de boa. Aí, Zé, eu não gastei um centavo, ainda obtive 1.511 votos como candidato a deputado federal. Senhora. E aí eu fiquei só nos bastidores, trabalhando para outros candidatos, né? Mas com isso, doutor, só para complementar e enfatizar a sua história, que é linda e bela, né? O que acontece? E de sucesso, o senhor continuou na Assembleia, né? Fazendo todo esse trabalho, mas sempre na Assembleia. Aposentou por ali, doutor? Aposentei na Assembleia em 2017. Certo. Aproveitei esse programa do PAI, né? Sim. Que é o programa de aposentadoria incentivada, aqueles que já tinham tempo de serviço, né? Porque eu averbei desde o tempo que eu servi o Exército, como 3 anos de uma lei que surgiu em Brasília de técnico agrícola, eu também estudei escola agrícola, como profissionalizante, averbei todo esse tempo e aposentei em 2017, mas sempre estando ali na Assembleia Legislativa. Fiquei cedido por algum período em alguns outros órgãos públicos, Prefeitura, Câmara. Depois fiquei 6 anos no Tribunal de Contas junto com o Zé Anselmo, aonde o Zé Anselmo se aposenta ao completar os 70 anos, e aí eu fui embora com ele, voltei para a Assembleia, fiquei mais 1 ano com o Dr. Zé Carlos Barbosa, o nosso vice-governador, o Barbosinha, e depois eu me aposentei e fui cuidar da minha vida, do meu escritório, junto com os meus 2 filhos, que são advogados que trabalham comigo, um na área trabalhista, a outra na área civil e a área de família, a área pública, e eu fazendo somente a área criminal. Mas tirando o pé do acelerador, Zé. Tá, eu sei, mas agora tirando o pé do acelerador. Ótimo. Cada um na sua área, no seu quadrado, mas agora eu vou ter que saber do senhor. Eu tenho uma dúvida, e eu sempre fui um combatente da corrupção do nosso Mato Grosso do Sul. E você sabe que a criminalidade dentro dessa área de poder público, ela, em vez de se recolher e ir melhorando, parece que nos últimos 10 anos ela está piorando. Ou seja, eu tenho 2 perguntas e o senhor pode responder aí como o senhor quiser. O senhor acha que essa criminalidade vem aumentando por morosidade ou falta de respeito à justiça nossa brasileira? Ou o nosso código está vovô demais e precisa de uma reforma?
Ou o cidadão que trabalha no poder público, vou emendar com 3. Ele ganha pouco. Zé, vamos começar pelo nosso Código Penal de 1940. E 5. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Hoje, quer dizer, para algumas pessoas, para aqueles delinquentes reincidentes, o crime compensa. Você vê quantas pessoas que cometeram com servidores públicos de alto escalão, que trabalham com os bons profissionais para demorar a morosidade da justiça. Você falou da justiça, nossa justiça ela é muito morosa. A justiça estadual, hoje, ela está muito evoluída, ela melhorou bastante. Sim, melhorou. Hoje ela é referência para vários estados da federação. Sim. A Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul. Mas antigamente era muito difícil, né? Então, para alguns delinquentes, alguns políticos desonestos, que tem muitos, o crime compensa. Entendi. O crime compensa, né? Por quê? Porque vem os bons profissionais, fica aí procrastinando o bom trabalho da justiça, com qual objetivo único? Certo? Para conseguir uma prescrição de uma pretensão punitiva pelo lapso de tempo que correu o processo. Brincadeira, hein, doutor? Quantos políticos que foram beneficiados com isso? Com isso. Isso é uma verdadeira vergonha. Mas hoje a nossa morosidade, o que tem que se desatrelar, Zé, nós temos que criar a nossa jurisdição federal aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje nós somos dependentes do Tribunal Regional Federal de São Paulo. E para o Tribunal Regional Federal de São Paulo, nossos processos não andam. Chega lá, vai atender o local. Eu sou mais ou menos isso. Eu sou advogado de um processo que ele está desde 2009. Parado lá. Parado e não anda. E não é só eu como advogado, não, são outros profissionais de outras situações. Por quê? Porque nós somos lá jurisdicionados ao Tribunal Regional Federal de São Paulo. E aí a primeira prioridade para eles é São Paulo. Entendi. E nós, Mato Grosso do Sul, estamos com essa dificuldade. Então nós tínhamos, a classe política tentou, né, na época, a criação do nosso Tribunal Regional Federal em Mato Grosso do Sul. Você vê, Cuiabá atrelado com Brasília, Campo Grande atrelado com São Paulo. Por que não criou aqui o Tribunal Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Exato. O que falta que é isso, Zé? O que falta? O que falta, na verdade, é vontade política, né? Gestão, né? Gestão. O que falta é isso. Na justiça. Aí, complementando a sua pergunta sobre a corrupção, Zé, a corrupção existe em todos os segmentos. Todos, né, doutor? Todos os segmentos. Você é um criminalista, você pode falar isso de peito aberto, né? Rapaz, na verdade, eu começo lá pela minha cidade, né? Hoje, por exemplo... Cacilândia, um exemplo de Cacilândia. Tivemos prefeito lá preso, vereadores presos, certo? Corrupção se imperando. Então, o que é que eu falo para a população sul-mato-grossense? Nós temos aí a oportunidade de dar um enxugamento nesse tipo de gente tendencioso que não se preocupa com o desenvolvimento do seu município, do estado, só preocupa exclusivamente com seus interesses próprios. Eu lembro que o Valdomiro dizia, olha, Zé, o filé nunca vai para o prato de vocês, certo? Isso era uma frase que o Valdomiro dizia, porque nós brigávamos. Eu lembro, numa época, Zé, eu briguei com o Valdomiro assim, fui o líder do seu gabinete por um período pequeno. Eu brigava com ele, falava, deputado, o senhor é líder do governo, Pedro Pedrocian, por diversos mandatos, e não consegue nomear um superintendente da Secretaria de Fazenda, não consegue um cargo público. Ele falava, Zé, é melhor ser amigo do rei do que ser inimigo do rei. Então essas coisas, Zé, né? E aí você fala, posso te falar com clareza que em todos os segmentos da sociedade como um todo existe a corrupção, existe o toma lá da cá, a pessoa que quer levar vantagem. Isso é no meio jurídico, é no poder judiciário, você sabe muito bem disso. Nós temos aí essa avalanche de acordos de leniências que foram feitos agora, querem votar, acabar com o acordo de leniências dessas pessoas que receberam propina, que quebraram o país, roubaram dos cofres públicos, agora sendo beneficiado com algumas decisões esdrúxulas. Agora vem o Congresso Nacional, tem um projeto para acabar com os acordos de leniência. Ainda bem que tem alguns deputados federais, alguns senadores da República que combatem, né? Atento a isso. Não, o acordo de leniência pode acabar, mas da agora em diante, aqueles que já fizeram acordo de leniência, quer dizer, e você sabe, né, Zé? É muita
Muita corrupção. Então, tanto no legislativo quanto no judiciário, no executivo, tem lá, né, nós temos exemplos aqui de processos de ex-governadores respondendo processo aqui na nossa Justiça Federal. Não me cabe aqui falar nomes, mas é do conhecimento de todos. É ex-prefeito respondendo processo por locupletação do erário público. Então isso é vergonhoso. Aí esses dias, numa entidade que eu participo, mas a culpa é dos políticos. Não, a culpa é dos eleitores também. Também. A culpa é do eleitor que vota errado. Aí eu ia te fazer essa pergunta. Zé, porque a gente sabe muito bem que tem político por aí que quando chega na época de eleição, derrama dinheiro fazendo aquela cooptação de trabalho indireto. Vou contratar 1.000 cabos eleitorais para fazer um trabalho indireto, para trabalhar 5, 10 dias. A gente sabe como é que funciona isso. Essa cooptação nada mais é do que uma compra indireta de voto. Aí você me perguntou, mas Zé, como é que controla isso? Não tem como controlar, rapaz. Então, por isso que hoje um cidadão vai ser candidato no interior do estado. A primeira coisa que eu indago é: você tem dinheiro? Se você não tiver dinheiro, companheiro, né? Tchau. Não tem condições de você se eleger, porque nós criamos uma cultura, principalmente no interior do estado, que além da pedição, além do desgaste emocional, isso eu tenho falado para algumas pessoas que são meus amigos, que são pré-candidatos a prefeito no interior do estado, e tem aqueles que são bem intencionados, Sim. Mas o sistema está muito corroído, muito... Para mudar isso aí, eu vejo o ex-prefeito saudoso Ed Amin, dono do cartório em Cacilândia, Ed Amin. que foi o prefeito mais honesto que já esteve na prefeitura de Cacilândia, consertou a prefeitura, organizou toda a estrutura, e ele dizia para mim: Zé, eu gastei 1.000 boi de 20 arroba para ser prefeito de Cacilândia. E eu falava para ele, Edio, que é meu irmão de maçonaria, falei, o homem na vida, ele tem que se arrepender daquilo que fez, não daquilo que ele teve vontade. O meu pai, você sabe muito bem, que você conhece, Zé, meu pai vendeu uma propriedade lá em Alcinópolis, no Morro do Caju, mais de 700 hectares, mais quase 500 semoventes, para ser candidato, para ser prefeito de Cacilândia. Depois se arrependeu. Então eu falava: pai, o senhor não tem que se arrepender de nada. Fez, agora e acabou. Então, Zé, só para concluir a sua pergunta, a corrupção está em todo o meio. Agora, a sociedade como um todo também, ela também é culpada de eleger os seus políticos que não prestam compromisso, que vai para as assembleias, para as câmaras municipais, para o Congresso Nacional, e nós ficamos aqui só assistindo, né? Você não tem coragem, muitas vezes, de ver lá no portal da transparência o que o deputado está fazendo. Eu conheço político que nunca apresentou um projeto relevante para a melhoria da população sul-mato-grossense, do país, e etc., e passa. E aquilo, né, aquele mandato vira uma complementação salarial do seu dia a dia. 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos. Por isso que eu sou a favor de, no máximo, 2 mandatos por político. Reelegendo só uma vez. Só uma vez. Eu já defendi isso na instituição, na maçonaria, por onde passo, porque senão fica muito arraigado. Qualquer administração, não só no órgão da política, no órgão público, sim, mas também nas instituições hoje, Zé. Qualquer uma, né? Qualquer uma empresa. Nós estamos vendo aí, né? Presidente de instituição se perpetua no poder e não deixa ninguém se apresentar como pretenso postulante, entendeu? E fica enraizado ali a vida inteira. Nós estamos assistindo aí, Zé, então... o grande exemplo disso que você está acabando de falar, dessa mudança de direção, os exemplos são as igrejas, né? As igrejas, tanto católicas como evangélicas, eles mudam a direção a cada tempo. 2 anos, 3 anos, muitas vezes 1 ano, se não está dando certo. Já muda imediatamente. Já tira aquele dirigente, aquele pastor, no caso da evangélica, ou aquele padre, né, no caso da católica, eles tiram. E é uma instituição que você nunca viu falar que faltou alguma coisa. Sempre está em pé, construindo. A corrupção lá dentro existe também, que é igual você disse, é a verdade. Isso é uma verdade, é uma cultura. Nós criamos essa cultura desde que fundou o Brasil, há 524 anos atrás, e não adianta.
Nós temos que ir mudando, melhorando isso, né, doutor? Porque eu acredito. Mas eu quero complementar dizendo para você o seguinte: e como que nós vamos... Você acha que se pagar bem o funcionário público, você acha que é um caminho para debelar a corrupção? Zé, eu costumo dizer que a corrupção muitas vezes vem da genética de cada ser humano. Genética, eu também acredito. Então eu acho que depende O cara honesto é o cara honesto. Eu conheço servidor público que está com seu Fusquinha 67 desde quando entrou no estado e saiu até hoje. Mas eu conheço político que entrou com o seu Escortezinho 78 e hoje tem 4 BMW. E de avião. E avião, e tornozeleira também, mansões, né? Etc. E como é que você explica isso com o salário que você ganha honestamente como servidor público? Zé, não tem mais ninguém. Você tem que viver, você tem que cuidar da família, você tem dente para arrumar, você tem a saúde, enfim. E aí? Zé, não tem ninguém bobo mais. Depois com esses avanços das mídias, que hoje você sabe muito bem. Claro. O eleitor hoje ele está muito sabido. O eleitor melhorou muito. Mas aí é que tá. Você tocou numa ferida legal. Mas o eleitor não está corrupto também, doutor? O eleitor tem grande parcela de culpa pelos nossos administradores. E só para complementar, Zé, eu digo sempre o seguinte: por onde passo, né, na minha instituição, fui venerável de maçonaria, né, participei da direção da Associação dos Advogados junto com o Albino Romero, de outras instituições do Lions Clubes. Então eu digo sempre o seguinte: por onde você entra como dirigente, Zé, você tem que deixar o seu legado de honestidade, porque você entrou de cabeça erguida e você tem que sair de cabeça erguida. Quantas instituições, quantas entidades que eu vejo o cidadão entrar de cabeça erguida e sair algemado? Porque o dinheiro é muito... Quando há muito dinheiro, e se você não tiver um certo equilíbrio para lidar com dinheiro, para lidar com poder, você acaba, né, se tornando uma pessoa de presa fácil por um sistema que às vezes lá dentro já está corroído e corrompido com gente que administra. Exatamente. Eu vejo algum prefeito falando: não, eu vou moralizar isso aqui, mas aí ele elege Quando ele pega o poder, muda tudo. E aí é que tem a coisa, você tem que ter a capacidade de discernimento para mexer com o trato da coisa pública. Isso é importante, Zé. Então, eu tenho dito para muitos amigos que pleiteiam cargos públicos que quando ele chega lá, ele pode ser honesto. O DNA dele pode ser, como você citou. Mas a máfia que existe ali dentro, como que ele vai sair daquela máfia? Como que ele vai operar até ele conseguir debelar aquela máfia? Acabou o mandato. Isso nós temos exemplo no nosso Mato Grosso do Sul, assim, vários exemplos que eu vivi. E você também, você acabou de falar aqui da sua própria cidade. Ô Zé, teve uma instituição aqui que eu, né, por questões éticas, me reservo o direito de não falar o nome, mas eu tive uma instituição aqui que eu até fui convidado para ser dirigente, mas eu seria simplesmente um presidente simbólico. Quem mandaria seria o grupo que estaria lá dentro. É isso que eu acabei de falar. Aí eu falei: não, eu tô fora, cara. Tô fora. Se eu não puder ter o poder da caneta de mandar e desmandar e ser do meu jeito, eu tô fora, né? Eu fiz isso, né? Nós temos aqui o nosso espaço aqui no Parque dos Poderes onde a gente comprou um terreno para construir a nossa loja maçônica. Sim. E tudo com gente assim, tudo troquinho, tudo é real. Ganhado suado, com churrasco, com porco no rolete. Sim. Mas conseguimos cumprir uma meta, porque tinha um grupo de gente honesta, de gente responsável. E isso, Zé, tem que acontecer na política. Tem que acontecer no Brasil, né? Em todos os estados. Eu tive vontade de ser deputado federal para ver se eu tentava consertar. Mas a imagem que a gente tem é quando você chega em Brasília, o sistema está corrompido. Né? Quantas vezes eu já ouvi político falar: Zé, você vai com a ganância, com o gás todo, com a ganância de trabalho, para mudar esse país, para não ser. Mas chega lá, tem o voto, né? O voto de grupo partidário, o voto de dirigente partidário, e se você não acabar fazer parte do sistema, você fica isolado. Nós tivemos deputado federal aqui, amigos meus, que passaram por situações como essa
e que se decepcionaram muito. Então hoje eu vejo alguns amigos meus falando assim, Zé, como é que você consegue ainda gostar de política? Cara, eu nasci na política, você sabe, o meu pai foi vereador 5 vezes em Cacilândia, é o único que foi vereador 5 vezes. O meu sogro foi prefeito de Cacilândia. O meu irmão caçula foi vereador em Cacilândia. O meu cunhado foi vereador em Cacilândia. E atualmente o neto mais velho do meu pai é vereador lá em Cacilândia. Então eu nasci dentro da política, que eu lembro muito bem quando meu pai era candidato, daquela legislatura que nem salário tinha, vinha o pessoal de Costa Rica, que era distrito de Cacilândia, da Capela, de Chapadão do Sul. E minha mãe e meu pai tiravam nós dos nossos quartos para o eleitor, cara. Então eu nasci dentro disso e eu gosto da política, mas eu já bati tanto, Zé, já briguei tanto para moralidade das coisas, que eu acabo me tornando muitas vezes, eu penso, um cara, né, chato. Há pouco tempo eu chamei um grupo nosso de irmãos aí, de um bando de inúteis de homens de preto, fui quase massacrado. Por quê? Porque nós estamos vendo o país gringolar aí, né? A coisa, eu penso que não está dando muito certo, mas enfim, uma voz única, Zé, não consegue. Agora, se unir muitas vozes, a gente consegue fazer alguma coisa ainda por esse país, por esse estado, e eu sou um apaixonado por Cacilândia. Quero só ver o sucesso e o progresso do meu município. Mas eu quero que você aprofunda mais no seguinte. Você acredita que melhorou durante toda a sua história? Piorou ou melhorou? Fala para o nosso povo sul-mato-grossense. Não, hoje houve uma melhora significativa. Certo? Não vamos dizer que lá, quando eu cheguei aqui em generalizar, né? 1980, porque, veja bem, o primeiro concurso da segurança pública para delegado de polícia, escrivão de polícia, foi em 1984. Certo. Antes, você sabe muito bem que era tudo tal do QI. Tudo quem indicava, né? Quem indicava? Eram os políticos do interior, os políticos que vinham, já colocavam na segurança pública, na administração, nos órgãos da Casa Civil, era tudo... Isso houve um avanço muito grande com E existia a corrupção, porque o servidor, Zé, ele ganhava muito mal, ele ainda ganha mal. Ele ganha mal, é isso que eu tô... Por isso que o cara... Né, E você que foi um servidor público da polícia, pô, da justiça. Eu fiquei... E saiu por quê? Porque ganhava pouco. Aposentei, né? E aposentei também, eu tinha que aproveitar para aposentar, mas na verdade... Eu sempre fui um cara que briguei pelo seguinte: o político eu acho que tem que ganhar bem, o executivo, o legislativo, o judiciário, mas eu entendo que a punição para esses tipos de elementos que praticam a corrupção, peculato, prevarica, eu acho que tinha que ser uma punição maior. Dura. Ela é muito... Né, a lei muito branda. É muito branda, cara. Então, como diz o outro, aquela velha história que eu te falei no início. Às vezes o crime compensa. Porque o cara enche as burras de dinheiro. Eu quero entrar agora e quero cobrar também, uma vez que você já foi presidente lá. E a OAB? A OAB, a Ordem do Brasil, dos Advogados do Brasil. O que ela pode fazer? O que ela tem feito em nível nacional, estadual e municipal? Zé, eu não cheguei a ser presidente. Eu... fui candidato uma vez no conselho, como conselheiro, na chapa do Nery Azambuja. Certo. Para substituir na última hora um candidato de Nova Andradina. Mas sempre tive envolvido na política, que eu trabalhei, você sabe, há muitos anos com o saudoso Paulo Essir. E eu me considero fazer parte do grupo da Helenice Carrilli, que é uma excelente profissional, uma grande presidente, uma mulher extremamente conceituada no mundo jurídico sul-mato-grossense, foi presidente da UAB, então eu participava desse grupo, Paulo Essir, Aparecido dos Passos, Helenice Carrilho, daquele time... Conhece bem os meandros da OAB. Eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, até porque não participava muito, porque como servidor público não tinha tempo de estar defendendo os interesses da classe dos advogados. Hoje, como aposentado, talvez tenha até mais um certo interesse. Mas hoje nós temos nosso presidente, o Bito, né, porque a verdade, cara, o presidente, às vezes, ele não... A Ordem dos Advogados do Brasil tem um certo receio de entrar em brigas
de executivo com legislativo, de executivo com judiciário. E por que essa Rapaz, eu vejo o seguinte, eu vejo, né, algumas situações, eu penso que a Ordem dos Advogados do Brasil representa hoje, muito bem representada, uma direção de pessoas jovens, de garotos bem intencionados, às vezes ela fica um pouco de mãos atadas. Porque você depende de tomar alguma atitude, você depende do grupo, da direção. E às vezes você está com vontade de fazer alguma coisa, né? Entrar, vamos citar um exemplo claro aqui, nessa briga do executivo do Brasil, né? Posicionar a favor de B, a favor de C, com ações, etc. E às vezes a ordem deixa isso para a ordem, para o Conselho Federal em Brasília, e a nossa ordem aqui fica adstrita. Mas eu penso que ainda o nosso presidente, o Bito, está fazendo assim, um trabalho dentro das possibilidades, com uma direção que está procurando fazer, dentro das possibilidades, um trabalho relevante. Mas... não interfere tanto. Não interfere tanto. Ele está fazendo um trabalho ali para a classe dos advogados, dentro das possibilidades, e eu, Zé Hamilton, penso que ele vem fazendo um bom trabalho. Doutor, na área de criminal, vamos voltar lá, que é a sua especialidade. Você está há 35 anos operando aí. Esse Código Penal, o senhor vê há algum dispositivo, alguma vontade, e aí nós vamos voltar na OAB também, em cobrar as autoridades para que... Porque, na verdade, isso tem que cobrar, não é nem o judiciário, tem que cobrar o legislativo e o executivo para formar um sistema e reformar o Código Penal. Não é isso? E aí, como que você vê isso? Está andando essa situação? Não está? Há um dispositivo, há uma vontade de fazer isso? Ou a classe de vocês, e aí eu engloba a OAB, tá bom? Zé... Porque quando dificulta, normalmente tem uma categoria, uma classe que não gosta, né? E isso o povo sempre me pergunta: Gomes, eles não vão reformar só daqui 500 anos? Os caras falam desse jeito. Mas por quê, meu irmão? Porque o bom advogado, ele tem as brechas da justiça. É verdade isso? Zé, na verdade a reforma do Código de Processo Penal, o Código Penal, depende do Congresso Nacional. Você sabe muito bem disso. Agora, tem gente lá que, você vê, é só você pegar no portal da transparência, das frequências dos deputados federais, dos senadores, tem deputado que vai lá como visitante, cara, que não está preocupado. Tá nem Lógico, aí. você não pode estereotipar a imagem dos políticos. Claro. Eu penso que tem mais gente boa do que gente ruim, mas em todas as instituições tem a banda podre e a banda boa, que eu costumo dizer. Então, nós precisamos da reforma do nosso Código de Processo. Tem uma reforma do Código de Processo Civil, certo? Que houve um avanço muito grande, houve uma melhoria, mas do Código de Processo Penal nós precisamos melhorar. Tem aí agora o problema, você sabe muito bem, dessa saidinha temporária dos encarcerados, certo? Que o presidente Lula, através de um decreto... concedeu, né? Concedeu essa... mas isso teve que também aprovação, teve que ter um aval do nosso Congresso Nacional, que entendeu de algumas situações, aqueles que já estão presos, que já continuam com os benefícios, que não estão, passa a não ter nos crimes considerados como os crimes hediondos. Então, isso depende, não depende muito. Eu falo que as instituições é importante, porque qualquer coisa que hoje você vai fazer, vamos fazer uma audiência pública para discutir isso, aquilo. Então, eu acho que precisa discutir com a sociedade como um todo, entidade, grupos religiosos, né? Todo tipo de religião, as entidades assistenciais, precisa ouvir a população, o que é importante, o que elas querem. Você vê, o Datena fez uma pesquisa na Rede Bandeirantes, que o brasileiro é a favor da pena de morte, né? E ninguém se... Não, como diz o outro, eu sou contra a pena de morte, mas eu acho que alguns tipos de delito deveria ter uma punição mais severa. Alguns tem que ter. Outra coisa que nesses programas que a Ordem dos Advogados às vezes manifesta, eu acho que o preso, Zé, na verdade, ele tinha que pagar pelo sustento dele, pelo menos ajudar a pagar. Você vê, hoje um preso nosso, cada preso no nosso sistema penal, quase R$2.000 por mês, cara. Não, e a família recebe
LOA, né? Não, O que hoje que é aquilo recebe lá? auxílio reclusão, mas tem que estar dentro de alguns requisitos né, do ordenamento do Mas INSS. 1.800 conto, enquanto que o nosso salário mínimo é 1.420. Zé, Como que você vê isso aí? Eu já fui muito cobrado sobre isso, né? O cidadão comete um crime, vai preso, família recebe um auxílio reclusão, certo? O cara se goza de alguns benefícios dentro do sistema prisional. E a família do falecido? Pois é. Eu fiz uma indicação para o Inovare, que é um programa que tem do nosso Ministério da Justiça, parceria com os tribunais de justiça, com a AB, que as famílias também dos cidadãos vítimas de homicídio deveria receber na mesma proporção que o encarcerado recebe. Claro. Pois é, você vê alguma pessoa... Foi penalizado, perdendo a vida. Cidadão morreu, foi assassinado num assalto, num crime bárbaro, e a família do encarcerado tendo as benesses e do preso passando dificuldade. Então isso está na contramão da justiça, Zé. E eu tenho cobrado essas coisas, entendeu? E agora a minha voz é pequena, né? Então, mas nós estamos com um grupo de advogados que está bem intencionado com relação a isso. Mas para que seja aprovado, você sabe... Congresso Nacional. É por isso que eu digo o seguinte: quando você for votar no seu deputado federal, você faz algumas perguntas para ele, né? Daquilo que você tem vontade de saber. O senhor é a favor da pena de morte? O senhor é a favor da prisão perpétua? O senhor é a favor da saída temporária? O senhor é a favor do auxílio reclusão? O senhor é a favor de que as vítimas recebam também os benefícios da mesma proporção do apenado? Então isso precisa da saber. Reforma do Código Penal. Aí você vê o político que chega na reunião, no anterior... Eu vou fazer, porque eu vou fazer. No comício, nós temos que trabalhar para a melhoria da saúde, da segurança pública, né? E aqueles discursos da mesmice, aquele discurso osmótico, que todo político sempre vem com aquela mesma coisa. E enquanto que eu acho que a população como um todo tinha cobrado os seus administradores, porque todos nós dependemos hoje, né? Do Congresso Nacional, nós precisamos dependendo do Poder Executivo, é a própria carne que você come, é o ICMS que você tem, é os tributos, os encargos. Então você precisa ver como é que estão os nossos legisladores. Nós estamos vendo aí, eu como aposentado, né, nós estamos numa briga aí com o governo do Estado, que prometeu, né, não cobrar esses 14%, né, da GPREV aí, dos nossos descontos, e todos nós estamos sofrendo. Está descontando 14% de cada um. Exato. O movimento da Assembleia, dos aposentados, de todos os órgãos da administração pública, da Secretaria, os aposentados. E isso não é eu que prometi, não. Isso foi o governo do Estado, em campanha eleitoral, que prometeu para essa categoria, Zé. E agora, mas não depende dele, do governo? Depende de uma canetada. Ele tem maioria na Assembleia, pô. Se ele quiser... Faz. Se ele quiser, faz. Depende de vontade política. Entendi. Você sabe muito bem disso. Você é um homem que está há muito tempo na mídia, na imprensa. Muito tempo que a gente acompanha. E às vezes eu vejo alguns amigos meus aposentados, vamos lá para a Assembleia, vamos fazer movimento, vamos para a praça, vamos não sei o quê. Isso é igual quando, né, aqueles movimentos da política aí, do nosso ex-presidente Bolsonaro, a maçonaria encampando, fazendo movimento, e resultou no quê? Resultou que nós estamos hoje com alguns amigos presos lá, foram em Brasília, não participou diretamente do quebra-quebra, mas estava junto e estão sendo penalizados. Agora tem esse projeto no Congresso Nacional pela anistia, né? Eu espero que passe, com certeza. Não é possível que não passe, né? Deve ser vetado pelo presidente, depois vem votação pelo veto, e eu acho que... Mas, doutor, quando me disseram, quando passei várias mensagens dizendo que eu ia fazer entrevista com você e vários amigos, porque a gente é mais ou menos num hall de WhatsApp de amigos, né? Verdade. E aí pediram para eu fazer essa pergunta para você e eu vou fazer. Você pretende um dia ser candidato a alguma coisa a mais? Tem ainda vontade por todo aquele avanço que vem vindo no Estado? E a própria política, e com essa necessidade também do Congresso mudar, e de nós, cidadãos brasileiros, com uma história de honestidade, porque quem milita nesse meio
se não tiver cabeça, é para onde vai mesmo, é algemado e vai preso, porque o negócio é brabo. Não é fácil, porque atenta, o dinheiro atenta. Só que você tem que ter aquele DNA. Aí eu dizia para os caras, pode deixar que eu vou fazer essa pergunta para ele. E fala para ele não fraquejar, não. Para ele ir para cima. Quem sabe agora é a vez dele. Você tem essa pretensão? Zé, eu vou te responder aqui o seguinte: a política, no meu sangue, é igual o vício do cigarro, igual o vício do álcool para quem tem esse vício. E eu acho que eu não vou conseguir deixar ficar fora de política nunca. Certo. Eu nunca digo que dessa água eu não vou beber. Certo. Agora, para você fazer parte numa eventual candidatura, você tem que fazer parte de um grupo, de um contexto. Você não pode querer ser político de si só. Eu sempre digo para os meus amigos, você tem que ser político de grupo. Você tem que ser convidado. E trabalhar para o povo. Exatamente. Então, eu digo para você o seguinte, eu falo com a minha família, com a minha mulher de 44 anos de convivência, eu digo para ela sempre o seguinte, eu gosto de política, vou morrer fazendo política, lembrando sempre a fase do meu saudoso professor de Direito Penal, Jorge Silf, um grande profissional da advocacia criminal, que ele dizia o seguinte, Zé, advogado só para de trabalhar o dia que morre. Eu achava, o Zé, ouvi isso nos bancos da faculdade, achava que era brincadeira. Hoje eu estou percebendo que é verdade. Não tem certo? como. Então eu só acho que eu vou parar de trabalhar somente o dia que Deus me levar. E na política da mesma forma, jovem. Só que não com pleiteando um cargo, né? Não, eu quero ajudar. Então, por exemplo, eu recebi alguns convites para ajudar determinada pessoa, aí eu dou uma estudada no perfil do cara. Cara, eu vejo, por exemplo, alguns determinados vereadores aqui, tá com assessoria cheia de nego malandro, certo? Nego expert. Só avião. Só, como diz o outro, só avião. Pô, não dá para você se misturar. Então, se eu não posso estar com ele, com esse grupo, é melhor eu não ficar com o grupo. Entendi. Eu penso dessa forma. Entendi. Agora, nós temos, você sabe, né? Nós estamos lá em Cacilândia tentando lançar uma terceira via do nosso médico, doutor Luiz Humberto Cardoso, doutor Luiz Humberto, que é contra dois candidatos do sistema do governo. Um candidato do Reinaldo Azambuja e outro candidato com apoio do Riedel, com o atual governador. Quer dizer, um esquema pesado, uma situação difícil, mas o nosso candidato, Luiz Humberto Cardoso, é um cara que tem nome, tem respeito, melhor médico do município, deu uma mácula, um legado deixado pelo avô, que foi prefeito, pelo pai, que foi vereador. É uma pessoa de extremamente confiança, um cara íntegro, honesto, mas eu agora, recentemente, falei para você ontem, e eu falei, Luiz, você vai ter que conviver com todo tipo de gente numa eventual campanha, numa disputa do município, você sabe muito bem disso, Político é o seguinte, eu sempre digo, você tem que, primeiramente, saber conviver com as diferenças, gostar de gente, certo? E respeitar e ouvir as pessoas nos seus afagos, nas suas iras, porque o eleitor, de um modo geral, muitas vezes, lá no interior do estado, quando você vai bater palma na casa dele pedir um voto, ele descarrega toda a ira que ele tem da classe política. Zé, eu vivi isso com Zé Anselmo quando foi candidato em 2014, viajando por esse estado aí. O que eu ouvia, então eu sempre dizia o seguinte, Zé, usa a teoria espiritualista de Dalai Lama, conte de 1 a 10 para você não dar uma resposta que chateia ou que magoa. Então, Zé, só para concluir, eu digo para você o seguinte, eu não posso dizer para você que dessa água eu não bebo. Mas se for da vontade do Senhor, certo? Do meu grupo cristão, do Deus que eu sirvo, se for para ajudar meu estado, para ajudar meu município, se puder, o futuro a Deus pertence, os nossos desígnios só Deus sabe. Amanhã a gente não sabe se está aqui, se está vivo, então... Legal, muito bom, é isso aí que muita gente... Quando eu faço o convite e que confirmo, eu começo a disparar para os amigos que vou entrevistá-lo. Aí muitos te conhecem, como você é uma pessoa que tem o seu legado de trabalho na Assembleia e a gente sempre conviveu, e aí muitas pessoas dizem, não, acho que o Zé vai ser candidato a deputado. Eu falei, tá, eu vou perguntar a ele vai responder, né? É parceiro e ele não vai mentir para nós. Então, há possibilidade sim, viu? Você, campograndense, você, sul-mato-grossense, que talvez queiram, né? Tá aí sonhando em ser um candidato,
olha, não pensa só o dinheiro vai te fazer ganhar, não. De repente, a sua decência, a sua história, né, sai aí fazendo uma política verdadeira. Aqui nós temos esse legado. A verdade sem meias palavras. Por que nós escolhemos esse nome para o nosso programa? E apresentado por mim? Porque nós vamos trazer esse tipo de pessoas aqui. Nós vamos trazer pessoas não com tornozeleira. Nós não vamos trazer gente com tornozeleira aqui, a não ser que ele chegue aqui escondida a tornozeleira e nós não ficamos sabendo. Mas é difícil, viu? Já vou te avisar, porque nós não vamos trazer você aqui. Sabe por quê? Porque você não merece o programa e nem é sugestivo ao nome do nosso programa. Essa que é a realidade. Nós sempre trabalhamos por um bem melhor do povo sul-mato-grossense e lá no início o doutor disse muito bem, sonhávamos com um grande estado que depois de 45 anos que veio despertar para o Brasil inteiro o interesse de nós ser a bola da vez. Por tudo isso que você está ouvindo aqui do doutor, sobre a corrupção, sobre a seriedade. Pô, é muito fácil você olhar há 45 anos atrás, na divisão do Estado, você, sul-mato-grossense, que sonhava, e eu me lembro muito bem, e essa eu vou contar, doutor, aqui para o nosso povo, que o doutor saudoso Garcia Neto, quando dividiu o Estado, ele dizia para nós, lá no Palácio Alencastro, que era o Palácio Alencastro, na Praça Alencastro, em Cuiabá, ele dizia para nós, olha, vocês vão sofrer muito. E eu não entendia por que aquilo que ele estava falando. E depois que eu vim de Cuiabá para cá, porque eu morava lá e trabalhava lá, Zé, quando eu vim para cá, eu fui entender, logo no início da divisão, o custo que era para criar-se um Estado. E aqueles cargos e cargos e cargos. E o faturamento estava sendo dividido. O faturamento estava sendo dividido. Aqui tinha mais renda, porque tinha mais desenvolvimento. Porém, estagnou e a história te diz, nenhum sul-mato-grossense foi o primeiro governador de Mato Grosso do Sul. Foi Arri Amorim. E essa história, você sabe ela como ninguém. E nós hoje estamos sendo a bola da vez porque não temos espaço no estado de São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, enfim, Minas Gerais, Goiás, faz divisa com a gente aqui. O que acontece? Agora é nós. Mas nós precisamos de renovar isso aí. Isso é uma opinião aqui do apresentador, porque eu sou indignado com tudo que eu lutei, Zé, e você me conhece. E quantas vezes nós escrevemos editoriais mostrando o caminho das pedras, dizendo para você, sul-mato-grossense, calma, não seja corrupto, combate a corrupção, não deixe esses larápios levar o nosso imposto, o nosso dinheiro, porque nós pagamos impostos, né, doutor? Zé, você falou uma grande verdade aí, Zé. Eu queria só te fazer um adendo aí. Uhum. Certo? Essa preocupação nossa, eu, por exemplo, lá estou fazendo alguns projetos aí, para dar uma melhoria nos nossos pretensos candidatos, pré-candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito do interior do estado, porque nós temos situações, por exemplo, de alguns municípios onde eu já passei. Cara, você convida várias pessoas a ser candidato, mas o cidadão não conhece a lei orgânica do município, não conhece a Constituição do Estado, não conhece a Constituição Federal. Não tem conhecimento de nada, absolutamente nada. É uma boa pessoa, é um amigo de todo mundo, é o farmacêutico, é o rabo lá, em determinado segmento lá, que é muito bom, só faz favor. Mas essa pessoa tem que fazer parte do programa da administração? Tem. Só que ele tem que receber um preparo, certo? Lá, para ele ser um legislador, para ele ser uma pessoa que possa, não que ele não seja capacitado, mas que uma qualificação lá em Cacilândia, por exemplo, os nossos candidatos do partido que eu sou filiado, o MDB, nós vamos dar cursos, porque, na verdade, eu digo para ele o seguinte, nós não precisamos de bons vereadores, bons vice-prefeitos e bom prefeito, não. Nós temos que ter vereadores,
prefeitos e vice-prefeitos diferenciados. Exatamente. Aqueles que estão preocupados eminentemente com o desenvolvimento do seu município. E agora com o povo mais necessitado. Eu vejo um vereador que recebe 5, 6 diárias por mês, faz aquilo como complementação. De salário. Prefeito que vive viajando aqui para Brasília e não traz nada, absolutamente nada, certo, de retorno para o seu município. Então vira aquela complementação e aquele aproveitamento do período que está ali para gastar uma boa comida, um bom restaurante. Não que isso nós possamos estereotipar. Tem muita gente boa no meio, Zé. Tem muita gente boa. Mas tem muita gente que está ali naquele mandato só para passear, só para divertir. Então você, eleitor, eu vou falar com toda a sinceridade, e tenho falado isso por onde que eu passo. Nos movimentos sociais, às vezes que eu participo, faço parte hoje dos Alcoólicos Anônimos, aqui de Mato Grosso do Sul, de outras instituições, e eu sempre digo o seguinte: escolha o seu candidato. Hoje você tem uma ferramenta muito importante que é a internet. Vai lá no Google, digita o nome do seu candidato lá, vê se ele não está respondendo a algum processo. Exatamente. Vê qual é o passado dele, vê lá quem está andando com ele, vê o grupo dele, né? Vê se ele já administrou alguma instituição, alguma entidade, se ele administra bem, ou seja, esses dias um cidadão, mas ele é bonzinho, não sei o quê. Pô, mas o cidadão às vezes não consegue administrar a própria família, vem atrelado com um monte de problemas, não que você não, né? Se você consegue administrar bem o seu próprio segmento, as suas coisas, você tem uma grande chance de administrar, fazer uma administração pública. Então você, eleitor, fica aqui essa minha preocupação e esse pedido. Você vai votar agora, nesse ano, para vereador, para prefeito, vice-prefeito. Então, grande parte do que acontece no seu município também é culpa sua. E você tem que saber escolher certo. Não escolher em troca de um bujão de gás, de uma gasolina, de uma dentadura, de um óculos, de uma receita, de uma cirurgia. Entendeu? Tem muita gente bem intencionada no meio. E eu vou usar aquela velha frase de Rui Barbosa aqui. Eu tenho medo, sabe? Não é desses que grita, que fala que vai consertar, vai reformar, não. Eu tenho medo desses, dos inocentes, que tem muita gente boa que pode ajudar muito bem o município, pode fazer uma boa gestão, que estão quietos, porque ele entende muitas vezes que o sistema está corroído e está, né? Ele tem pouca chance de consertar, mas nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que procurar consertar. Gente séria na política vai fazer a diferença a partir desse ano. Se você tem vontade, se você tem essa pretensão, coloque seu nome à disposição do CRIV, da sociedade como um todo. Você pode fazer a diferença para a tua cidade, para o teu município, numa gestão como outra. Você tem ideias novas. Essa gurizada nova aí, eu tenho lá em Cacilândia muito menino novo, Zé, que tem com ideias importantes, ideias novas para a administração. Claro. Isso ajuda. Então, entendeu? Então, essa o meu pensamento, Zé. Tá aí, nós hoje tivemos o prazer de receber o Dr. José Hamilton de Souza, advogado criminalista, aposentado pela Assembleia Legislativa, como vocês ouviram, um grande cidadão sul-mato-grossense de Cacilândia, que já foi policial, militou a vida inteira na política, ama a política e deixou esse recado para você. Um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês que nos assistirem. Muito obrigado.